apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões. A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que você precisa para chegar exatamente aonde sonha, o seu cargo público. Vamos juntos conquistar a sua aprovação? Escolha o seu guia de estudos ideal e experimente agora. Fala, meu querido aluno QC Concursos. Fala, minha querida aluna QC Concursos. Professor Ítalo Trigueiro na área, meninada, começando mais um projeto fantástico do QC que chegou para arrebentar, para sacudir, para balançar, né, o mundo do concurso público nesse Brasil inteiro, e a gente está orgulhosíssimo de fazer parte dessa equipe QC Concursos, beleza? E hoje a gente vai estar trabalhando aqui com vocês, né, esse projeto interessantíssimo de atualidades do mercado financeiro para carreiras bancárias, pensando aí, né, nos concursos mais variados possíveis, mas eu digo sempre, o objetivo maior de todo indivíduo, de todo concurseiro, que faz concurso, né, para carreiras bancárias, ou é BNDES ou é Bacen, tá? Porque o cascalho é melhor, porque as condições de vida são melhores, né? Moçada, não brinca não, é 18 pila batendo ali, ó, todo mês na conta, tranquilo, hein? Tranquilo e calmo, hein? 18 pila bate ali na conta todo mês, hein? 13ª, hein? Eita, 36 mole. Né? Se for casar com uma pessoa do banco, tem uma 36, 72, dá até para comer uma pizza no fim de semana sem se preocupar se a borda é recheada ou não, né? Então, moçada, o objetivo é Banco Central, o objetivo é BNDES, tá? Fazer com que você consiga aí a sua aprovação, fazer com que você galgue aí os passos desejados nessa sua caminhada rumo à aprovação no concurso público, beleza? E hoje a gente vai trabalhar atualidades do mercado financeiro, é um assunto leve, é um assunto muito tranquilo, é um assunto que é muito nosso cotidiano, que é muito nosso dia a dia, portanto, é um assunto, tá, mais fácil, dentro dessa parte que eu gosto de chamar de conhecimentos bancários, né? Tá dentro aí do rol dos conhecimentos bancários de uma forma geral, e a atualidade do mercado financeiro é muito nosso dia a dia, né? Muito Pix, é muito Open Finance, né, muito Open Bank, se você preferir, é muito Internet Banking, Mobile Banking, tá? Então, assim, é uma série de termos que estão aí, né, no nosso cotidiano, que estão aí no nosso dia a dia. Então, são questões, muitas vezes, que você consegue resolvê-las muito mais pelo bom senso do que pelo conhecimento técnico, tá? Muito mais pelo bom senso do que pelo conhecimento técnico. Então, prestem muita atenção, porque às vezes a questão ela está no nosso dia a dia e a gente não percebe a solução dela. Então, vamos tentar matar a parte desse cenário. O tema da aula de hoje é justamente o que, Trigueiro? O tema da aula de hoje é digitalização dos bancos, digitalização, né, do sistema bancário, né, do mercado bancário brasileiro, de uma forma mais generalista. Nós sabemos que nós passamos aí por uma verdadeira revolução no mercado bancário brasileiro, desde o momento que o CMN, que o Conselho Monetário Nacional, passou a permitir, por exemplo, a existência das fintechs de crédito, dos bancos digitais, e isso era lá nos anos de 2013, moçada. Portanto, nós estamos completando aí, ó,
10 anos, olha que maravilha, 10 anos de bancos digitais na nossa vida. Cuidado para não confundir com um banco digitalizado, é a primeira dica que a gente já vai estar trazendo para vocês, tá? Então saem as portas giratórias, saem coisas como essas aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, quem já passou por isso aqui, hein? Quem já passou por isso aqui? Cada vez mais pessoas vão passar menos, né, por essas filas intermináveis de bancos, tá? Então saem portas giratórias, saem filas intermináveis, saem caixas eletrônicos e entra em cena o ambiente digital. E sem dúvida nenhuma, o ambiente digital ele vem, né, ganhando muita força nos últimos anos. O processo pandêmico, tá? A pandemia da Covid-19, ela acelerou o processo, professor, acelerou, né? Esse processo ele já vinha acontecendo, tá? Apesar de que ele vinha acontecendo de uma maneira mais tímida, vamos assim colocar, mas ele já vinha acontecendo. A pandemia, ela deu um boom, velho, no mercado de bancos digitais, né? Ela deu uma digitalizada na vida de todo mundo de uma forma geral, né? E o sistema bancário não podia ficar para trás, né? Os bancos estão vivendo parte dessa aceleração desse processo. Para você ter uma noção, hoje no Brasil nós temos 480 milhões, é isso mesmo que você ouviu, 480 milhões de contas digitais nesse país. Olha que maluquice, certo? Só no ano de 2021 foram abertas 97 milhões de contas digitais nesse país. Só no ano de 2021. Aí você olha e diz, porra, mas a pandemia já deu uma esfriada, né? As vacinas chegaram, salvaram a humanidade dessa lombra aí que é essa pandemia. E 2022 a galera voltou para um patamar mais tranquilo. Só em 2022, 185 milhões, é isso mesmo que você ouviu, mais que dobrou o número de novas contas digitais abertas nesse país. Então, sempre que você pensar nesse processo, o número de contas digitais ele aumentou consideravelmente. Por certo, moçada, que isso está ligado a um processo que é muito mais amplo, um processo muito maior, que é a chegada para a gente da quarta revolução tecnológica, né, da quarta revolução industrial, quiçá se fala já já numa quinta revolução industrial, perfeito? É a chegada do 5G que potencializa esse processo. A China, lembrando, já lançou as bases do 6G. Então, todo esse cenário ele é super importante para que a gente entenda que os bancos estão inseridos dentro de um sistema que é maior, que é o processo de globalização. Então, essa digitalização bancária que você está vendo, essa digitalização que está acontecendo no nosso cotidiano, tá? Transformando, né? Ou fazendo com que a gente transite dos antigos bancos, vamos assim chamar, offlines, dos bancos offlines para os bancos online, ela é fundamentalmente um processo que está associado de maneira direta a quê, professor? Ao processo de globalização, na sua vertente mais clara para a gente, que é a vertente tecnológica. A globalização é um fenômeno multifacetado, ela tem várias faces, mas a face tecnológica, sem dúvida nenhuma, é a mais importante. Não à toa, menino Bill, velho Bill. Quem é o Bill, professor? É aquele cara, bora Bill, bora filho do Bill. Não, é outro, tá? Na realidade, é Bill Gates. O bom e velho Bill, tá? Já dizia que bank is not necessary. Banking is necessary. Ou seja, os bancos ultrapassados, com grandes filas, com burocracia, com papelada,
com letra miudinha no contrato para enganar o cliente, acabou. Não é necessário mais. Hoje, o necessário é o quê? O necessário são os bancos que oferecem transparência, credibilidade, segurança, agilidade, facilidade para o seu cliente. Perfeito? Isso é fruto dessa revolução tecnológica que, por exemplo, um rapaz chamado Joseph Schumpeter, né, narrou, um economista liberal do final do século XIX, começo do século XX, narrou de uma maneira muito clara a sua chegada dos anos 90 para frente, quando ele mostra aqui, ó, as ondas de inovações de Schumpeter, né? As ondas de Schumpeter, como a gente chama. E o Schumpeter, alguns gostam de chamar de Schumpeter, tá? O Schumpeter, né? Ele foi muito feliz quando aqui, ó, numa quinta onda de transformações, que para o mesmo começa ali, né? 1999 aproximadamente, tá? E se estenderia até o ano de 2020, talvez ele pregando aí ou anunciando uma pandemia chegando, ele fala de redes digitais, ele fala de softwares, ele fala de novas mídias que vão aparecer. E tudo isso, gente, tá ligado, né, ao processo de digitalização dos nossos bancos. A gente não tem a menor dúvida disso, beleza? Então, muito cuidado quando a gente fala desse cenário. Como é chegar em um país que, de certa forma, o acesso a essa digitalização, né, tem uma certa aversão da população? Como é que a gente pode pensar nisso? Existem muitos desafios. Eu acho que o maior desafio que os bancos encontram para chegar até o cliente e fazer com que ele abandone, por exemplo, né, as agências físicas, com que ele abandone, por exemplo, o velho processo, né, de ir ao banco e passe para uma conta digitalizada ou para um ambiente digital, certo? É a questão da segurança, né? Hoje se discutem muitos crimes virtuais, tá? Os crimes cibernéticos, se você assim preferir. Isso tem muita relação com a questão bancária, tá? A cibersegurança é um dos pontos mais importantes e a garantia de uma boa experiência para o cliente, né? A garantia de uma boa experiência. A facilidade para o cliente de ter uma boa experiência. Então, sem dúvida nenhuma, né, novas tecnologias são bem-vindas aí para o cenário dessa renovação, né, do nosso sistema bancário de uma forma geral, no nosso mercado bancário de uma forma geral. Inteligência artificial, por exemplo, é um ponto importantíssimo nessa transformação do banco offline para o banco online, né? As experiências hoje com o chatbot ou com os vários chatbots. Ano passado nós tivemos mais de 170 milhões de solicitações de chatbots no Brasil. Eu acredito que o número é esse, tá? Se não for, é maior, certo? Mas a gente teve no mínimo 170, né, chamadas de chatbots. Isso mostra como essa realidade é um fato, né? O machine learning, tá, como uma perspectiva para solucionar problemas, tá? A prática do reconhecimento facial é outra prática importante da inteligência artificial. O API, né, o IP, né, que é a interface de programação de aplicação, é outra prática da inteligência artificial que está dentro do mercado bancário. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a gente entender esse processo, beleza? Uma das coisas que a gente sempre coloca para vocês, né, que deve ser lembrado em título de prova, tá? Olha aqui o aumento, né, do número de contas, tá? De média de relacionamento que os clientes têm com os bancos, tá? Então a gente chegou no total
a quase, né, 1 bilhão de número de relacionamentos, né, tendo ali, ó, 5,2, né, 5,2 relacionamentos por pessoa, aproximadamente no Brasil, em outubro de 2022. É uma marca que é, né, mais que 2 vezes maior do que dezembro de 2012, do que 10 anos atrás. E isso tem todo um boom de crescimento, principalmente a partir do ano de 2013, né, com a criação dos bancos digitais. E a função do banco digital, ela é muito simples, tá? A função do banco digital é facilitar a vida do cliente, beleza? A gente não tem a menor, né, dúvida de que isso aí é um fato, né, importantíssimo, tá? Os bancos digitais, as fintechs de crédito, de uma forma geral, elas não fogem muito à realidade, por exemplo, da ideia central do modelo de negócio, tá? Desde a sua origem, os bancos têm um modelo de negócio, tá, que é muito simples, né? E que as fintechs de crédito elas reproduzem, tá? Com um ou outro ajuste, entre eles a tecnologia. Mas o negócio, o modelo de negócio é captar dinheiro, né, de correntista e emprestar juro. Acabou a história. Né? Muito mais do que uma atividade de pessoas gananciosas, né? Uma imagem já consagrada ali do Mercador de Veneza, né? Do Shakespeare, do Shylock, perdão, do Shakespeare, né? Mercador de Veneza. A gente tem os bancos fundamentalmente importantes para o desenvolvimento dos maiores realizações do homem moderno, né? Dos avanços tecnológicos, tá? Da conquista da democracia, das inovações médicas. Então a gente conseguiu aí, através desse cenário, viver parte dessa realidade. E a gente tem aí um processo de mudança nesses bancos, né, que faz com que a gente entenda que os bancos digitais, apesar de seguirem o mesmo modelo, eles têm uma perspectiva completamente diferente. E essa perspectiva, ela vai ser trazida aqui para você a partir das diferenças entre o que eu tenho como banco digital, beleza, e banco digitalizado. E qual é, Trigueiro, a diferença aí entre o tal do banco digital e o banco digitalizado? Deixa eu trazer aqui para vocês características que marcam essas diferenças, perfeito, entre os nossos bancos digitais, e os nossos bancos digitalizados. Os bancos digitalizados são os antigos bancos, certo? Que se adaptaram à realidade dos avanços tecnológicos, né? Não tinham como não fazer isso, beleza? Eles não ficaram, né, de braços cruzados, vamos assim colocar. Os bancos digitais estão crescendo em um ritmo acelerado, isso é fato, isso é inquestionável, beleza? Porém, os bancos, né, tradicionais, os bancos, né, mais reconhecidos aí, Caixa, tá? Banco do Brasil, Bradesco, né, Santander, eles não ficaram apenas na plateia assistindo, não. Eles estão adquirindo, né, plataformas de investimentos cada vez mais modernas, investindo em tecnologia, né, para diversificar aí, né, e ampliar a segurança de dados dos seus clientes. E tudo isso sem deixar de lado, é claro, a presença física. Eles fazem questões dessa lógica, né, da pessoa física. Os bancões, vamos assim colocar, né, eles têm ainda muito cliente, gente. Tá? Deixa eu te mostrar aqui, ó, o número de clientes antes de fazer a diferença entre bancos digitais e bancos digitalizados no Brasil. Olha o número de clientes aqui que a gente tem, por exemplo, tá, nos bancos do Brasil. Me acompanha. Olha lá, quem tem mais cliente ainda disparado é a dona Caixa Econômica Federal. Tá? Isso são dados de 2022. A Caixa tem 148 milhões de clientes, né? Desde o saudoso, né? Eita, aí, tem gente que não sabe nem o que é isso.
Menino novo de 20 anos que está estudando agora não tem nem ideia, né, do que diabo é isso. Isso é a boa e velha caderneta. Eita, professor, caderneta de poupança. Caderneta de poupança, né, da Caixa Econômica. Olha aí. Eita, pau Pereira. São 148 milhões de clientes, galera. É muita gente. Segundo lugar, o Bradesco, com 102 milhões de clientes. Logo em seguida, Itaú, com 97,7 milhões de clientes. Banco do Brasil, com 74,13. E o Nubank. Olá, Nubank que ultrapassou recentemente o Santander e chegou ao número de 69 milhões de clientes. Mas se você olhar aqui abaixo, ó, você vai ver já vários bancos digitalizados. Tá? AME Digital, PagBank, Inter, C6 Bank, Neon, olha lá. Beleza? Então, quando a gente para observar, você tem parte, né, desse cenário como sendo um cenário muito promissor. Mas há uma diferença, como a gente colocou, muito grande, né, entre eles. Os bancos não estão ficando, né, somente na plateia, como a gente acabou de colocar. Eles estão aí na luta, na batalha, né, tentando melhorar suas plataformas, tentando dar o gás ali para saber o que fazer. Né? Estão buscando aí novas perspectivas sempre. Tá? E a gente tem isso como uma realidade. Boa parte, né, dos sistemas bancários hoje, dos bancos, das agências bancárias hoje, tá, já tem parte da sua tecnologia tal qual, igual à dos bancos digitais. Né? Se você parar para observar, é muito isso. Eu lembro que a gente teve uma mudança agora, recente, começo de 2023, tá? Mais ou menos por volta de março, abril de 2023, já no modelo de comprovante do Pix da Caixa Econômica. Né? Ele tinha um modelo, passou para um modelinho mais moderno. Então, os bancos estão tentando ali, ó, os bancos tradicionais estão tentando acompanhar esse processo dos bancos, né, digitais. Isso é super importante. Então, vamos aqui para as diferenças entre banco digital e banco digitalizado. Me acompanha. Olha lá, os bancos que a gente chama de digitais, importante que a gente lembre disso, tá? São bancos que não, né, tem agência física, beleza? Não tem, não apresentam agências físicas, beleza? Operam exclusivamente em ambientes virtuais, não apresentam agências físicas. Então você não pode ir lá sacar dinheiro, beleza? Não tem como você fazer isso. Eles oferecem serviços através de aplicativos, todos os seus serviços, tá? Todos os seus produtos são realizados e adquiridos, tá? Através de aplicativos, de apps ou dos sites, né, desses bancos. Eles têm como principal característica o quê, professor? Agilidade e facilidade, tá? Nas transações bancárias. Então, agilidade é uma questão fundamental. Agilidade, beleza. Agilidade. E os bancos, né? Digitais tem como exemplos aqui, a gente vai dar o maior exemplo é o Nubank, beleza? O Banco Inter, são dois bancos muito famosos, beleza? O C6 e daí por diante. Já os bancos digitalizados, eles são instituições financeiras tradicionais que optam por ter agências físicas,
com agências físicas, beleza? Além disso, Trigueiro, eles oferecem serviços online, através dos seus aplicativos e dos seus sites, assim como os bancos digitais, porém, eles também oferecem esses serviços nas agências, ok? Os serviços podem ser realizados também nas agências físicas. Tudo bem? Beleza? Esses bancos têm uma estrutura mais complexa, e isso é uma realidade. Estrutura mais complexa que os bancos digitais. Perfeito. E, óbvio, né, eles são os exemplos clássicos que a gente tem aí. A Caixa, o Banco do Brasil, beleza? O Itaú, o Bradesco e daí por diante. Então eu tenho essa perspectiva dessa diferença entre o que a gente tem como banco digital e como banco digitalizado. Fica aí a dica que a gente está trazendo para vocês. Dicas essas que são realmente super importantes, tá, moçada? Uma das questões que a gente colocou para vocês e que mais nos chamaram a atenção recentemente é a respeito da questão da tecnologia, né? Como esses bancos têm investido em tecnologia. E aí, naquele relatório que a Febraban sempre faz todos os anos, no relatório 2022 da Febraban, a gente tem os dados de investimento em tecnologia comparados, por exemplo, com 2021, onde mais se investiu em tecnologia, qual é o cenário que a gente tem. E aí eu queria te mostrar parte disso. Me acompanha bem aqui, observe. Esse é o dado, né, do que a gente tem de tecnologia de 2021 versus 2022, em percentual aí, né, de múltipla escolha. Beleza? O que mais se preocupa é com a segurança cibernética, tem um processo de expansão para 2022, inteligência artificial da mesma forma, 5G, o tal do cloud público, beleza? Big Data, Process Mining, Internet das Coisas, o blockchain, que já é um tradicionalíssimo, né, componente de prova, beleza? O tal do blockchain, a corrente de blocos, né? E também a computação quântica, que é um investimento, né? Se você parar para observar o total de orçamento em tecnologia entre o ano de 2017 e o ano de 2022, ele saltou de 19 para 35 bilhões. Veja que entre 17 e 18 a mudança é muito tímida, tá? Para 19 você já tem um aumento considerável, para 20, né, da mesma forma, assim como 2021. Então, crescimento aí considerável. A maior parte disso é despesa, beleza, e os investimentos. Agora, se você olhar as despesas que somavam ali 13,2 bi, passaram para 14, 15,6, 17,7, 18,8 bi. Eu tive um aumento aí de 5 bilhões nesse intervalo, o que representa um aumento na casa de 40%, beleza? 40% de aumento nas despesas. Perceba que os investimentos já aumentaram numa perspectiva muito maior. Os investimentos já aumentaram na seguinte perspectiva. Olha lá, saímos de 5,8 bi em 2017, nos mantivemos nesse patamar em 18, 8,3 em 19, 8,9 em 20, em 21 saiu para 11,3. Moçada, é um aumento,
tá, de praticamente 100% dos investimentos. 100%. 2022 a gente não tinha ainda, né, o dado fechado de quanto foi investimento e quanto foi despesa, mas é provável que o investimento tenha aumentado consideravelmente, né, nesse intervalo. Então nós temos parte disso. Maior parte da composição desse investimento, observe aqui no gráfico, ó, vai ser em que, Trigueiro? Vai ser em softwares. A maior parte do investimento é software, certo? Cerca de 50% em todos os momentos, e no ano de 2021, 58%. Em hardware, diminuiu de 32% para 27%, beleza? Em telecom também vem diminuindo, telecomunicações, e TI, né, apareceu ali principalmente em 2020 e em 2021. Então essa realidade é uma realidade extremamente importante quando a gente fala desses investimentos em tecnologia que vem sendo feito aí pelos mais diversos bancos, tanto os bancos digitais como os bancos digitalizados, né? Seguindo parte dessa tendência que a gente coloca aí para vocês como sendo uma tendência extremamente relevante. Beleza? Tranquilidade? Vamos resolver aqui algumas questões que já foram cobradas em provas anteriores a respeito dessa temática. Me acompanhe aqui nas questões para a gente amarrar parte desse nosso conteúdo. Me acompanha. Questão aqui, ó, né? Tá lá na nossa mega, hiper, super e mais completa plataforma que nós temos nesse país inteiro, né? Que é a plataforma do QC, beleza? Muita gente, inclusive, só nos conhece como plataforma de questões, mas agora vai conhecer, meu filho, como plataforma de quê? De completíssimos serviços, de tudo, beleza? Questão aqui, ó, né? Tá aqui o nosso códigozinho e ele vai dizer o seguinte, se liga. Com o avanço da digitalização dos bancos, os clientes precisam estar atentos à acessibilidade e ao uso dos canais digitais que os bancos disponibilizam. A respeito, assinale a alternativa correta. A partir do momento em que o banco fornecer um serviço-produto para contratação em um canal digital, seja ele internet banking, mobile bank ou qualquer outro, o cliente também deve possuir o acesso para cancelar esse serviço e esse produto de forma digital. Moçada, se eu disponibilizar qualquer coisa de maneira digital para a sua contratação, se eu disponibilizar para contratação, eu também tenho que disponibilizar o cancelamento, beleza? Se eu disponibilizei de maneira digital, eu tenho que disponibilizar tanto a contratação quanto o cancelamento. O item A já é o item correto dessa questão. Por desencargo de consciência, olha aqui o item B. Os bancos são responsáveis por cancelar quaisquer produtos. Os bancos não cancelam quaisquer serviços e produtos. Quem cancela isso, quem cancela isso, gente, é o cliente, beleza? É o cliente. Olha o item C. Os bancos devem fornecer um mecanismo, preferencialmente com inteligência artificial, que atenda todas as solicitações do cliente. O bicho mais parecido com gente que eu conheço é aluno de concurso e cliente de banco, tá? Se eu for atender todas as exigências de um cliente, meu filho, bote uma coisa na sua cabeça, o banco quebra, tá? O banco quebra, certo? Então, Trigueiro, não pode atender todas, né? Pelo amor de Deus. E o item E vai dizer o seguinte, o item D, perdão, diz assim, o cliente tem direito de contratar qualquer serviço e produto. Como assim direito, cara pálida? Não é direito de nada, né? É uma opção, beleza? É uma opção. E o item E, os bancos podem aumentar o limite de cheque especial contratado por um canal digital sem notificar o cliente. Gente, isso beira o crime, né? Sem notificar é sacanagem. Item correto, item A é o item correto.
Tranquilo? Questão seguinte, olha lá, nossa questãozinha, Q1829793, que vai dizer o seguinte: a inserção dos bancos digitais no sistema financeiro nacional acarreta a disseminação de tecnologias e culturas inovadoras, dentre as quais merece menção. Lembrando que essas tecnologias nós podemos dizer que elas são tecnologias disruptivas. Beleza? São tecnologias disruptivas. Então, quais delas são tecnologias disruptivas que nós merecemos ou podemos destacar aí? Maior contato físico entre banco e cliente. O banco digital, ele quer distância de você, tá? Sai de perto de mim, né? Vai para colar, meu irmão. Não quero papo contigo. Então, ele quer distância de você. Isso não pode ser como item correto. O item B vai dizer assim, olha lá, dispensa do armazenamento de dados. Moçada, por mais que eu seja um banco digital, eu tenho que ter os dados dos meus clientes, óbvio, de maneira digital, mas eu tenho que ter os dados do meu cliente, beleza? O item C é o item correto dessa questão, que ele fala do uso da inteligência artificial, né? Ele fala do uso da inteligência artificial. Generalização de plataformas online, nós estamos no mundo do banco, offline, né? De generalização de plataformas offline, nós estamos na época do mundo online, galera, e não do mundo offline. E o item E fala em utilização mínima de Big Data, na realidade não é mínima, é máxima desse Big Data, item C é o item correto, beleza? A questão seguinte vai dizer assim, olha lá, questão 101.7503, olha lá. Quantas diferenças entre bancos digitalizados e bancos digitais? Assinale a alternativa correta, moçada. Ele quer a diferença, beleza? Um banco, olha lá, um banco digital pode permitir que o próprio cliente ajuste o respectivo limite de transferência ou do cartão de crédito e, por medida de segurança, demandar que tal cliente dirija-se a um caixa eletrônico ou agência para concluir o processo. Moçada, né? Quem faz isso, pelo amor de Deus, não é o banco digital. Quem faz isso é o banco digitalizado, beleza? Né? O banco digitalizado é que possui agência física e pede para você ir lá no caixa eletrônico finalizar, autorizar, né, o procedimento que foi iniciado por vezes na sua casa ou mesmo lá com seu gerente. Então, o item A, óbvio, não pode ser, está errado. O item B vai dizer assim, olha lá, permitir que o cliente abra a própria conta corrente sem precisar sair de casa e não cobrar taxa de manutenção da conta são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam um banco digital de um banco digitalizado. Gente, essa opção, ela também está errada. Perfeito? Por que ela está errada? Esses não são os únicos requisitos obrigatórios que diferenciam as instituições banco digital e banco digitalizado, beleza? Cuidado com questões tendenciosas assim, por exemplo, que falem, né, que os únicos requisitos, comumente essa questão, esse item vai estar errado, beleza? Até mesmo porque alguns bancos digitalizados têm permitido que alguns tipos de conta específicos sejam abertos de casa, beleza? Além, é claro, né, de que se a gente for parar para observar, a gente também pode deixar de cobrar a taxa de manutenção nos bancos digitalizados. Não tem nenhum problema. Então, esses aspectos não diferenciam essencialmente os bancos digitais dos bancos digitalizados. Perfeito? Vamos para a questão seguinte, para o item seguinte. Ele vai dizer assim, olha lá. Para que um banco
seja considerado digital, basta que disponibilize um ambiente de internet banking. Gente, não é. Tá? Os bancos digitalizados disponibilizam internet banking. Então, está errado. O item D vai dizer: demandar que os clientes se dirijam a um caixa eletrônico para desbloquear o respectivo cartão ou senha de internet é aceitável para bancos digitalizados, mas não para bancos digitais. Perfeito. O item D de dado é o item correto, beleza? O item D de dado é o item correto. E o item E diz assim, ó, disponibilizar serviço gratuito e pacote padronizado de serviço, tais como os exigidos na Resolução 3919, artigo 2, inciso 1º do Banco Central, é o que define um banco digitalizado. Gente, como a gente já falou em outro momento, né, disponibilizar serviço gratuito, pacote padronizado de serviço, tarará, né, os bancos digitalizados também podem deixar de cobrar a taxa de manutenção, né, quanto aos clientes assim optarem. Então, são pacotes de serviços essenciais. Ou seja, não é só o banco digital que faz isso. Portanto, moçada, item está errado, item correto da questão, de fato, o item D de deu certo. Perfeito? Item D de deu certo. E vamos ver aqui mais uma questãozinha que vai tratar dessa questão que envolve os bancos. Questãozinha aqui, ó. 101.7502, beleza, que vai dizer o seguinte: o sistema bancário vem passando por um processo acelerado de transformação digital. Entretanto, o nível de maturidade digital varia de banco para banco. A respeito desse assunto, assinale a alternativa correta. Uma característica do banco digital é a realização de processos não presenciais, beleza? Como o envio de informações e documentos por meio digital e a coleta eletrônica de assinatura para a abertura de contas. Pô, Trigueiro, eu acho que esse item já está certo, porque eu não achei nenhum erro aí nele, não. Deixa ele pendurado, então. Olha aqui o item B. Um banco digital é o mesmo que um banco digitalizado. Mentira, você sabe que banco digital e banco digitalizado são coisas diferentes, beleza? São diferentes. Item C, a oferta de canais de acesso virtual representa o mais alto nível de maturidade digital. Eu não sei se é, porque eu não vi tudo ainda. É o mais alto nível de maturidade digital? Não sei. O banco digitalizado dispensa o atendimento presencial. Mentira. Ele, inclusive, né, casa esse atendimento presencial com o virtual. Por questão de segurança, o banco digital permite a consulta de produtos e serviços financeiros por meio de canais eletrônicos, mas ainda não permite a contratação de serviços. Está errado também. Ele permite, sim, a contratação de serviços. Portanto, o item correto, de fato, desse item é o item A, de ASKIS, de aprovação. Beleza, meninada? Tranquilidade? Show de bola? Moçada, a gente está só começando esse projeto, né, que é um projeto fantástico, que o QC está tocando aí e que, sem dúvida nenhuma, a maior carreira bancária do Brasil hoje é aqui no QC, meu compadre. Vem para cá, porque aqui você é aprovado em qualquer concurso bancário desse país. E o Bacen está esperando por todos vocês. Então se liga, moçada, porque vem coisa nova por aí, tá? Vem novidade, vem lançamento, vem produto novo e o Bacen é a tua cara. Vem com a gente, porque no QC você passa em qualquer banco. Valeu, meninada! Forte abraço e até o nosso próximo encontro. Quanto do seu valioso tempo você gasta apenas planejando seus estudos? Ou buscando matérias para dar os primeiros passos na sua preparação? Chega de sofrer sem saber o que precisa estudar ou como organizar sua rotina com planilhas, aulas e questões.
A sua jornada rumo à aprovação não precisa ser um desafio. O Que Concursos pode descomplicar a sua preparação. A partir de um edital esquematizado, criamos o guia de estudos que traz tudo o que você precisa em um só lugar. Planeje seus estudos, aperfeiçoe a teoria, pratique com questões, teste seus conhecimentos com simulados personalizados e ainda receba um diagnóstico completo da sua performance nos estudos. Nós integramos as ferramentas que você utiliza todos os dias de maneira simples e eficiente para você usar o seu tempo no que realmente importa, a sua preparação. Mais do que apenas um planejamento do que estudar, um direcionador para guiar seu caminho até a aprovação no concurso desejado. Que Concursos, a solução completa e essencial que